Bom, a 19 da UFPEL. De acordo com seus conhecimentos sobre eletromagnetismo, a carta afirmar que... Bom, então aqui não tem pergunta, né? Tem que ir uma por uma. Uma carga elétrica positiva em repouso próximo ao polo norte de um ímã não sofre influência desse campo magnético desse ímã, considerando que a carga e o ímã estão em repouso em relação à Terra. Corretíssima a letra A. Porque se tu tem uma carga positiva em repouso, a carga não tem velocidade. Se ela não tem velocidade, não vai existir força agindo sobre ela. Vamos ver as outras. Um fio condutor retilíneo muito longo, percorrido por uma corrente, cria um campo magnético bem em torno do fio, que não depende da intensidade da corrente. Claro que depende. Num fio condutor, o campo é diretamente proporcional à corrente. Dois fios condutores retilíneos e paralelos e contidos no mesmo plano, quando percorridos por correntes de mesma intensidade e sentidos opostos, sofrerão força de atração magnética entre eles. Não. Se as correntes forem em sentidos opostos, ele vai sofrer uma repulsão. É o caso do 69, e não a atração. Dinamarca. O sentido da corrente elétrica induzida devido à variação do fluxo magnético através de um condutor em circuito fechado é sempre tal que seus efeitos coincidem, reforçando a variação do fluxo que lhe deu origem. Não, senhor, lei de Lenz. O fluxo não coincide. O fluxo é oposto, a espira é do contra. E a letra E diz, a letra E aqui que é confusa. A indução eletromagnética consiste no aparecimento de uma força sobre uma carga em movimento, num campo magnético. Por que a letra E está errada? Porque isso não é a indução. A indução não é o aparecimento de uma força. A indução é o aparecimento de uma corrente. Então a resposta é A. A 20 é um transformador. Um transformador é usado para reduzir a tensão alternada de 60 para 12. Supondo que o transformador é ideal com 400 espiras no primário e que a intensidade da corrente no secundário é 0,5, o número de espiras no secundário e a intensidade no primário são respectivamente. Bom, aqui não tem muito o que fazer, né? Tem que usar a equação. A DDP do primário sobre a DDP do secundário é igual ao número de espiras do primário sobre o número de espiras do secundário. O transformador é usado para reduzir a tensão de 60 para 12, então é um transformador que diminui DDP. Então a voltagem no primário é 60, a voltagem no secundário é 12. Tem 400 espiras no primário. Então no primário nós temos 400. E a gente quer saber o número de espiras do secundário, que é o nosso X. Bom, o que vai acontecer aqui é o seguinte, né? 60 dividido por 12 é 5. Então 5 igual a 400 sobre X. X é igual a 400 sobre 5. Que dá 80 espiras. Né? Aí agora o que acontece? Ele quer a intensidade de corrente no... Desculpe, ele deu a intensidade de corrente no secundário e ele quer a corrente no primário. U do primário sobre o U do secundário é igual a corrente do secundário sobre a corrente do primário. Corrente é inversamente proporcional a DDP. Então, 60 sobre 12 é igual a corrente no secundário é 0,5. E aqui de novo nós vamos ter o X. Então, 5 é igual a 5x, né? O X vai subir, então, bom, 5 é igual a 0,5 sobre X. Então, o que vai ser o X? O X vai ser 0,5 sobre 5, que dá 0,1 ampere. Então, nós temos 80 espiras e 0,1 ampere, Brasil. Muito bem. Vamos para a questão 21 da URGS de 2007. Na minha opinião, uma das piores questões que nós temos aqui. Essa questão aqui tem que ser olhada com muito carinho, tá? Bom, dá uma lida nessa questão antes de assistir o vídeo.
Lê ela direitinho. O que interessa está aqui. O gráfico a seguir representa a velocidade v de estímulo em função do tempo t, em 3 intervalos consecutivos designados por 1, 2 e 3. Olha o gráfico. No intervalo 1, a velocidade é positiva. Isso aqui é cinemática. No intervalo 2, a velocidade vale 0, quer dizer, o ímã fica em repouso. E no item 3, a velocidade é negativa. O que isso quer dizer? Que a velocidade do item 1 tem sentido oposto ao do item 3 e vice-versa. Olha a legenda. Nesse gráfico, velocidade maior do que 0, isto é, velocidade positiva, significa movimento no sentido mais x. O que é o mais x? Para a direita. E velocidade negativa significa movimento menos x para a esquerda. Questão bem interpretativa. Tá? Com base nas informações apresentadas acima, é correto afirmar que durante o intervalo, o campo magnético induzido O tem o sentido e a corrente elétrica induzida no anel tem para o observador o sentido. Está vendo que aqui a URGS desenha o observador. Bom, nós sabemos que corrente elétrica induzida só ocorre quando o fluxo aumenta ou o fluxo diminui. No intervalo 2, o ímã vai ficar em repouso. Então, no intervalo 2, está fora. O que me interessa é o 1 e o 3. O que acontece no intervalo 1? No intervalo 1, a velocidade é positiva. Quando a velocidade é positiva, significa movimento no sentido mais x. Quer dizer, o ímã está se afastando da espira. Então, no intervalo 1, o ímã se afasta da espira. No intervalo 1, ele se afasta da espira. Se o ímã se afasta da espira, o norte está indo embora, a espira vai colocar aqui um sul. O que esse observador vai olhar? A criação aqui de um polo sul, e nós já mais ou menos quase que decoramos que quando acontece a formação de um polo sul para o observador, a corrente é no sentido horário. Então, se o intervalo 1 é horário, o intervalo 3 é anti-horário. Então, 1 horário, a letra A pode, a letra B diz 1 anti-horário não pode. A letra D diz o 3 horário não é, e a letra E diz 3 anti-horário. Então, a partir de agora a resposta ou é A, ou é B, ou é E. Né? Agora que vem o truque dessa questão da URGS. O truque dessa questão da URGS é o campo magnético induzido em O. O que é O? O é o centro da espira. Agora vem aquilo que eu te expliquei várias vezes, que nos condutores ocos, como espiras e solenoides, existe campo interno e campo externo. Vamos fazer uma revisão antes de eu resolver a questão. Se você tiver uma espira aqui, tá? E você tiver um ímã aqui, e esse ímã tiver com o polo norte virado para a espira, polo pintado, esse ímã estiver descendo, o que a gente sabe? Se o norte estiver descendo, a espira vai querer repelir o norte. O que ela vai botar aqui em cima? Um norte. Então, na parte de cima da espira eu vou desenhar afastado aqui, ó, eu vou ter o norte. E na parte de baixo da espira eu vou ter um sul. Essa espira se transforma num ímã, como se fosse o norte em cima e o sul embaixo. Vou trocar a cor. As linhas magnéticas vão sair do polo norte, vão dar a volta, vão entrar no polo sul, mas por dentro da espira elas vão do sul para o norte. Quando um exercício te perguntar o campo magnético induzido no centro da espira, tu não pode pensar que as linhas vão do norte para o sul, porque no centro da espira é o campo interno, e no campo interno a linha vai do sul para o norte. Então, olha só. Vou apagar tudo isso aqui. Esquece isso aqui, apago tudo. E aí o que eu já sei? Que no intervalo 1 que o norte está se afastando, a espira coloca desse lado um sul. Se desse lado ela coloca um polo sul, desse lado ela coloca um polo norte. No interior da espira, a direção do campo magnético é do sul para o norte. Se no campo magnético a direção é do sul para o norte, ela vai penetrar no centro da espira contra o eixo X, isto é, para a esquerda. E aí aqui ela vai dar a volta, tal como se fosse um campo magnético externo. Então, a resposta correta é a letra A.
no centro da espira, o campo tem o sentido menos x, porque é indo do sul para o norte. Essa questão aqui é uma das únicas questões que vocês vão ver sobre campo magnético interno. Por isso que ela é uma questão a ser estudada. E a última dessa página, para terminar, é a 22. Fala aqui então. Tá, deixa eu só acabar aqui a 22, depois eu vejo para ti. Pode falar alto, Ana Júlia. Eu vou fazer assim um negócio. Tá, só deixa eu resolver essa 22. Presta atenção aqui. Considere uma espira circular fixa em um ímã em forma de barra, cujo eixo longitudinal é perpendicular ao plano da espira e passa pelo seu centro, conforme a figura abaixo. Ao se aproximar o ímã da espira, observa-se a formação de um polo. Bom, questão clássica. O polo norte está descendo. O que a espira vai criar aqui? A espira vai criar aqui um polo norte para repelir a aproximação do norte. Criando aqui um polo norte, já decoramos que o sentido será anti-horário. Então, ao se aproximar o ímã da espira, observa-se a formação de um polo norte na parte superior da espira A e uma repulsão entre o ímã e a espira, lei de Lenz, né? E uma corrente elétrica induzida no sentido anti-horário. Então, norte, repulsão, anti-horário, lei de Lenz. Norte, repulsão, anti-horário, lei de Lenz. Dinamarca. Valeu, valeu, valeu. Mais um videozinho pronto.